O programa Viver é Melhor prossegue aqui na Boa Vontade TV, contando com a sua audiência. Agora mais um assunto relacionado à nossa saúde bucal. Com o passar do tempo, de acordo também com os nossos hábitos de vida, os nossos dentes vão ficando amarelados ou acinzentados. Um problema que atinge muitas pessoas. Mas as tecnologias vêm trazendo cada vez mais soluções para estes problemas. O clareamento dental é hoje o procedimento mais procurado nos consultórios odontológicos. A gente fala agora sobre este procedimento e como ele pode recuperar a cor natural dos dentes ou se aproximar ao máximo dela. Quais são as contraindicações? O que funciona, o que não funciona? Acompanhe agora nessa reportagem. O clareamento dental é um dos procedimentos mais procurados nos consultórios odontológicos. Atualmente, podemos realizar o tratamento por meio do laser e do uso de moleiras com agente clareador. Ele é completamente seguro, desde que sejam seguidas as recomendações do dentista. O clareamento dental ele ocorre com a colocação de um gel. Esse gel é a base de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio e fica na superfície do dente. Esse peróxido ele penetra na estrutura dental e fica instável, quebrando e liberando oxigênio. Esse oxigênio ele vai reagir com os pigmentos, né, que a gente vai ganhando ao redor do tempo, quebrando eles e começando a clarear. Na verdade, quem clareia é o gel. Não é nenhum tipo de fonte de luz, de laser, de LED que é colocado. Se eu colocar esse gel e deixar uma concentração certa por um tempo certo na superfície do dente, eu vou ter um clareamento independente de ter qualquer tipo de luz. Bom, nós temos clareamento dental de uso em consultório, que eu vou usar um peróxido mais concentrado, geralmente uso hidrogênio a 35%, e vai ser deixado por um tempo específico na estrutura, geralmente de 40 a 45 minutos, tem produto até 50 minutos. E você tem um clareamento mais rápido. Vou fazer 1, 2, 3 sessões no máximo, cada sessão de 1 e meia. Existe o clareamento com o uso de moldeiras. Esse clareamento a gente vai fabricar uma moldeira individual para essa pessoa, para esse paciente, e vai utilizar com outro gel, pode ser também de hidrogênio ou peróxido de carbamida, só com uma concentração mais baixa, e vai utilizar isso por 2 semanas, 3 semanas, depende do tipo do dente do paciente e dessa concentração. Vai usar todo dia para poder clarear. Existem também o clareamento para dentes não vitais. Esse clareamento se utiliza depois que fez canal, que a pessoa teve um trauma nesse dente, tem um escurecimento, e é colocado um produto intra a coroa do dente. Fica ali um curativo de espera e vai sendo trocado. Vai depender também o tempo que precisa, né, para clarear de cada pessoa. E por último, nós temos um tipo de clareamento que é uma microabrasão superficial desse dente. A gente utiliza quando a pessoa tem uma mancha, um manchamento por fluorose dental, que é por excesso de flúor, quando a pessoa é muito pequena, ou até durante a gestação, se a mãe tomar comprimido de flúor. Existe também a hipoplasia dental, né, do esmalte, que é uma má formação do dente, e até depois de um tratamento ortodôntico que fica algumas manchas na superfície do dente. E também deixo bem claro que eu posso associar a técnica. Então eu posso usar como exemplo um clareamento de consultório e continuar depois com a moldeira. Assim eu tenho um clareamento rápido e bastante efetivo. A duração dos efeitos e o número de sessões, no caso do clareamento em consultório, varia de acordo com a coloração e a estrutura dos dentes de cada paciente. A duração é indeterminada. Vai depender dos hábitos de alimentação dessa pessoa, do padrão dental que ela tem, o tipo de técnica que utilizou. Tudo isso a gente leva em conta com relação à duração. Existem trabalhos publicados que falam que em 10 anos, depois que foi feito o clareamento, 60% a 65% das pessoas mantêm o dente mais claro. Uma vez por ano, a gente pode fazer uma verificação com uma escala de cor, para ver se continuou claro ou não esse dente, e eu lembro que a gente acostuma muito com o clareamento e no tempo acha até que o dente escureceu. Só realmente o profissional que fez o clareamento pode detectar se esse dente escureceu ou não, e uma profilaxia, uma limpeza profissional consegue muitas vezes até devolver um pouco a cor mais clara desse dente. O número de sessões varia muito de acordo com a concentração do gel. O clareamento não tem segredo. O que eu vou utilizar é um gel com uma concentração que tem que ser deixado um tempo em cima da estrutura dental.
e varia também de acordo com o padrão do esmalte e da dentina dessa pessoa, o tecido interno do dente, né? Então não dá para você prever exatamente o tempo precisa. Geralmente, quanto mais concentrado é o gel, é mais rápido o procedimento. Quanto menos concentrado, demora mais tempo. Praticamente todo mundo pode. A gente só evita, por precaução, quando está gestante, quando é lactante. E também precisa tomar cuidados se a pessoa fuma ou não. Não é contraindicado, mas não pode fumar durante o procedimento. Outra coisa importante é que quando eu vou fazer o clareamento, eu tenho que ter uma boca sadia. Então o dente tem que estar sadio. Todo o periodonto, que é gengiva, o tecido de sustentação desse dente, tem que estar sadio também. Não tenho que ter cáries, não tenho que ter restaurações infiltradas, que tudo isso pode interferir e atrapalhar durante o tratamento. Então tem que passar no profissional, primeiro resolver todos os problemas para depois fazer o clareamento dental. Efeito colateral, o que existe, na verdade, no máximo, é um efeito transitório. A pessoa pode ter um pouco de sensibilidade. Só que essa sensibilidade não é uma sensibilidade como existe a hipersensibilidade constante. Quando acontece, acontece. No mesmo dia, quando fez de consultório, dia seguinte, sumiu. E quando eu faço o clareamento com moldeira, é um clareamento que eu tenho menos chance de ter sensibilidade. Então, a gente indica para aquelas pessoas que têm mais sensibilidade. Na verdade, qualquer tipo de alteração, acinzentado, amarelo, amarronzado, nós conseguimos clarear. Existem alguns tons que costumam ter mais sucesso, mais probabilidade de sucesso, que é o dente mais para marrom, para amarelo. O dente acinzentado tem menos probabilidade, mas não significa que não possa clarear. Cada pessoa é diferente, nós não somos que nem matemática, que 1 mais 1 é 2. Então, existem casos que existe um tom acinzentado, escuro, que a gente consegue clarear deixando bem claro esse dente. No início, o clareamento dental ele acontecia mais pela vaidade das pessoas. Hoje em dia não é mais pela vaidade. Hoje, sem sombra de dúvida, a pessoa que tem o dente mais claro, ela consegue se relacionar melhor com as pessoas, fica mais simpática, aumenta a autoestima. Numa entrevista de emprego é mais fácil ela seduzir quem está entrevistando. Então hoje acabou sendo uma coisa fundamental, de acordo até com a própria mídia, com a televisão, com as revistas, que vendem esse padrão de dente mais claro. Quando o clareamento está em andamento, existe um aumento da permeabilidade da estrutura dental. Então, com isso, a gente ganha ou perde líquidos mais facilmente. Isso é normal, o dente já é permeável, mas como eu estou saindo oxigênio do dente, eu tenho ele mais permeável. Então, qualquer tipo de alimento, bebida que seja corado, como café, chá, um molho de tomate, shoyu, cigarro também tem que ser evitado, porque assim eu posso pigmentar em vez de estar clareando. Para tornar o clareamento mais eficaz, é necessário o acompanhamento e a supervisão do dentista. Produtos usados sem a orientação profissional têm custos mais baixos, mas podem manchar os dentes, causar feridas na gengiva e ainda aumentar a sensibilidade dental. A utilização de moldes personalizados que a gente usa na técnica caseira, para uso em casa com o gel, é fundamental, porque ele fica casado exatamente com os dentes da pessoa. Se eu uso uma moldeira que não seja padronizada, eu não tenho uniformidade de espessura da quantidade de gel, essa pessoa pode estar engolindo muito o produto e acaba não tendo, muitas vezes, tendo o efeito que gostaria. Hoje em dia, nós vemos muito à venda em farmácias, até pela televisão, de alguns produtos para clareamento. Só que só um profissional, para poder identificar o produto certo para o tipo de alteração, de manchamento que essa pessoa tem. Tenho que lembrar que o clareamento dental ele não tem nenhum tipo de ação em dentes
que tem prótese, que tem restauração, que tem resinas. Então, se utilizar o produto, vai ter uma diferença de cor depois. Então, é realmente muito importante que tenha acompanhamento, porque o profissional vai analisar o tipo de alteração, o tipo de técnica indicada para cada caso. O clareamento dental é uma técnica muito boa, muito importante, porque conseguimos ter resultados bons de uma maneira fácil e rápida, sem que tenha desgaste de estrutura dental e tenha algum tipo de malefício para o cliente. E deve ser feito. Deve procurar um colega. E já desde agora eu lembro que é fundamental a saúde. Então, o clareamento tem que ser feito numa situação de saúde com um profissional que possa detectar algum tipo de problema. Se a pessoa fizer esse clareamento por conta própria e tiver uma resina, vai ficar diferente. Se tiver uma prótese, vai ficar diferente. Se tem um manchamento, uma má formação desse esmalte também pode ter problemas. Lembro também todo cuidado se for utilizar alguma técnica com aparelhos LED ou laser. Como eu já falei, quem clareia é o gel, não é a luz que vai clarear. Então, se utilizar por muito tempo aparelho que tenha luz, eu posso até aquecer muito a estrutura e assim eu ter sensibilidade dental. Então, tem que ser usado com muito cuidado. Ter um sorriso bonito não é somente uma questão estética. Ter uma boca e dentes saudáveis melhora também nossa autoestima. Hoje, graças à tecnologia, há muitas formas de realizar o clareamento dental. Mas lembre-se de sempre seguir as recomendações de seu dentista para um resultado ainda melhor. Informações sobre saúde e qualidade de vida você encontra diariamente aqui no programa Viver é Melhor. E é sempre importante nós reconhecermos também quais são as novas tecnologias que ajudam a nossa qualidade de vida. O clareamento dental é uma técnica que vem sendo aplicada desde a década de 1990, mas ainda com grandes avanços a todo o momento e novas tecnologias que melhoram o nosso bem-estar, melhoram também a nossa autoestima e por isso vale a pena consultar o seu dentista, o especialista mais próximo da sua casa, para que você tire as suas dúvidas e saiba também, é claro, se é um tratamento indicado para a sua saúde, se você realmente precisa dele. Mas, sempre que for necessário, nós teremos aqui também no nosso programa esclarecimentos a respeito disso, para que possamos entender melhor como eles funcionam e como nós podemos nos beneficiar dessas tecnologias.